Olá, cara aluno, olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso de Geografia Física do Brasil para fazer você alcançar o seu sonho e conquistar, gabaritar, fazer aí a festa, porque você vai aprender para passar no vestibular, no Enem, concurso público, concurso militar, nos estudos da escola ou mesmo comprou esse curso para poder aprender mais a respeito de Geografia Física do Brasil. Muito obrigado! Vem comigo que a gente vai conseguir. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e tô aqui então para fazer você aprender a parte de Geografia Física. E hoje vamos trabalhar a aula número 13 sobre matriz energética brasileira. A gente precisa entender que a matriz energética brasileira é a soma de todas as fontes disponíveis que o país tem, que o estado ou o mundo tem, para suprir a demanda de energia. É importante entender, gente, que a matriz energética é diferente de matriz elétrica, certo? A eletricidade é uma das partes do processo aí da matriz energética, certo? Dentro da matriz energética, a gente vai ter as fontes não renováveis de energia e as fontes renováveis. Muitas delas vão se transformar em energia elétrica, outras não necessariamente. Vão se transformar simplesmente em energia térmica, em energia mecânica, ou mesmo em energia da própria energia elétrica, certo? Então, para entender aqui, a gente vai ter dois tipos de fontes, as fontes não renováveis e as fontes renováveis. Silvestre, é simples. A fonte não renovável é aquela que não se renova, a fonte renovável é aquela que se renova. É mais ou menos, tá? Vamos lá. Fonte renovável de energia é aquela que o tempo inteiro a natureza está repondo. Então a gente vai ter aí a energia hidráulica, que é de movimento das águas, seja ela dos rios para hidrelétrica, seja ela movimento das marés, por exemplo. A energia solar, aquela energia advinda da luz do sol, que aí pode ser dividida em duas, em energia fotovoltaica ou energia aí simplesmente de solar aquecimento, tá? Inclusive a energia solar é a única delas que é a energia original, ok? E eu vou explicar melhor para vocês quando eu falar sobre energia solar. A energia eólica, que é a energia dos ventos, certo? E a energia geotérmica, por exemplo, que acaba sendo utilizada principalmente aí em lugares onde temos processos tectônicos, vulcânicos, mais precisamente, aí em atividade, questão de geysers ou vulcões próximos à erupção, onde tem aí aquecimento de água fácil, ok? E temos aí a energia através da biomassa, que é através da queima de carbono, na verdade, carbono principalmente em questões vegetais ou transformação do carbono em etanol ou, por exemplo, em diesel ou biodiesel, certo? E também simplesmente a queima de lenha e várias outras coisas. Essas são fontes, então, que a natureza se repõe o tempo inteiro. Agora, nós vamos ter também as fontes não renováveis, que apesar de parecer óbvio, ela não é. Não é que as fontes renováveis não se renovam, elas se renovam, mas elas demoram um processo geológico para se renovar, a ponto de que as próximas gerações não vão conseguir ter acesso ao mesmo recurso que nós tivemos hoje. Nesse sentido, a gente entende, então, que fontes não renováveis de energia é que elas demoram um tempo muito grande para que a natureza se recomponha. E, devido ao processo, a forma com qual nós acabamos utilizando, é muito provável que a gente consuma tudo e acabe esgotando esses recursos e não tendo aí chance para que as pessoas, para que o futuro tenha acesso aos mesmos recursos. E aí a gente vai entrar em quatro principais, que é o petróleo, que é a principal fonte de geração de energia hoje do Brasil, certo? Nós temos o carvão mineral, que é a principal fonte, fonte matriz energética do mundo. Nós vamos ter gás natural, que é basicamente, junto com o petróleo e o carvão natural, faz aí a trinca dos chamados hidrocarbonetos. E temos a energia nuclear, aquela energia através da fissão dos átomos do urânio que é enriquecido e gerado energia termoelétrica com ela, certo? Então a gente tem esse processo aqui, a gente tem essa matriz. Mas afinal, Silvestre, como é que está organizada essa matriz energética? Bom, a gente precisa fazer uma comparação, certo? Aqui a gente tem a matriz energética mundial, tá, resgatada no ano de 2020, em que diz que grande parte da produção mundial ela é feita através do petróleo, 31,5% da matriz energética é petróleo, seguido aí bem de perto pelo carvão mineral.
Importante lembrar, e eu falei isso lá na aula número 11, que o carvão mineral, ou melhor, na aula 12, o carvão mineral, ele é um dos principais motores que geraram todo o desenvolvimento da Revolução Industrial e que acabou gerando todo um crescimento da dependência, do aumento da utilização de recursos naturais no mundo inteiro, certo? E nós temos aqui o gás natural com 22,8%. A trinca de hidrocarbonetos, se a gente colocar junto ainda a energia nuclear, eu vou ter ali 31,5 mais 26,9 mais 22,8 mais 5%, então 5,14 com mais 8, 22, 2, 3 com 2, 3, 6, 9, 11, 16. Aí a gente vai ter aqui 4, 5, 6, 7, 8. Gente, 86,2% de toda a matriz energética mundial vem de fontes não renováveis. Ou seja, como é que a gente vai conseguir fazer com que o mundo se desenvolva e tenha um nível de rendimento quando a gente utiliza 86% de toda a matriz energética do mundo em fontes não renováveis? É um pouco complicado. Se a gente parar para pensar e organizar isso, a gente vai ver que o Brasil ele já tem aí uma conta bem mais favorável, se a gente levar em consideração na questão de sustentabilidade. Se a gente parar para pensar, a gente vai ter aqui de fato 34,3% de petróleo, então vou colocar aqui 34,3% já, mais o carvão mineral 5,3%, mais o gás natural 22,8%, o que vai nos conferir aqui 3, 6, 4, mais 1, 5, 10, 12, vai 1, vamos ter 62,4% somente de fontes não renováveis. E isso quer dizer o que, Silvestre? Quer dizer que nós temos aí um desenvolvimento, uma parte bem maior, vamos dizer assim, de energias renováveis sendo utilizadas. O que isso acaba sendo importante para a gente, acaba conferindo aí um desenvolvimento muito maior na questão de sustentabilidade, em diminuição do impacto ao meio ambiente e várias outras questões nesse sentido, ok? Bom, é importante levar em consideração também que grande parte dessa nossa energia, ela advém, gente, da eletricidade. Principalmente se a gente colocar a matriz elétrica brasileira, a gente vai perceber que grande parte da matriz elétrica brasileira advém da hidroeletricidade. E isso acaba sendo extremamente importante quando a gente leva em consideração os impactos ambientais para a geração de energia elétrica, certo? Bom, e aí a gente vai começar a entender então todo esse processo. A começar pelo petróleo. Petróleo então, pessoal, ele é obviamente um recurso natural não renovável e que ele é extraído principalmente das áreas de bacias sedimentares. E eles podem acontecer, seja eles em áreas de terra, certo? Como por exemplo aqui no Brasil a gente vai ter na região do Espírito Santo, na região da Amazônia, no Nordeste, e é utilizado através de uma bomba conhecida como cavalo de pau, que é essa bomba que temos aqui, ou nas áreas costeiras onde a gente vai ter as plataformas flutuantes de petróleo, como é o caso da plataforma P51 da Petrobras, aqui que está na região da Bacia de Campos, que está extraindo aí grande parte do petróleo do Brasil, certo? O Brasil ele é um país bastante suficiente no petróleo, inclusive nós temos petróleo muito valioso aqui, que é o petróleo do pré-sal, um petróleo mais leve, e isso acaba sendo mais fácil de refinar, logo custa mais caro, então a gente exporta esse material, porque ele é mais valioso, e acaba importando o petróleo de menor qualidade, uma vez que a gente utiliza o petróleo principalmente para a fabricação de combustível e polímeros plásticos. Então, a gente não gera energia elétrica, aquecimento de casas e tal. Então, a gente não tem tanta dependência assim de um petróleo mais leve, como é o que a gente produz aqui no pré-sal. Logo, a gente acaba ganhando com isso e desenvolvendo, gerando riqueza também, partindo dessa situação. Bom, Silvestre, mas que tipo de produto que o petróleo acaba gerando? Ele acaba criando o gás de petróleo, que é o gás advindo justamente ali do processo do refino. Nós temos o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha com o qual a gente costuma aquecer nossa água do chuveiro, fazer a nossa comida. Nós temos o nafta, que é um tipo de material para uso principalmente industrial. Nós vamos ter a gasolina, combustível aí para os automóveis, motos, enfim. Querosene, que ele pode ser aí para aviação, pode ser também para produção de lubrificantes, de limpezas de peças industriais, até mesmo em casa, nas casas a gente acaba utilizando, até mesmo como uso de combustível. Nós temos o óleo diesel,
óleos combustíveis, que não necessariamente seja o óleo diesel, e resíduos, como por exemplo asfalto e polímeros plásticos que se utiliza aí na produção, na geração aí de produtos industrializados, certo? Se a gente levar em consideração as áreas produtoras de petróleo no Brasil, a gente vai ter sempre áreas onde nós temos bacias sedimentares. Nessas áreas aqui são áreas de bacias sedimentares e nas áreas sedimentares costeiras, perto de grandes rios. Então, por exemplo, a gente vai ter o rio Ribeira do Iguape aqui, nós vamos ter a Baía de Paranaguá, que vai ter bastante formação aqui, nós vamos ter aqui o Rio Doce, que vai gerar aqui bastante material sedimentado, vamos ter alguns rios principais aqui que vão acontecer nessa região, então vai gerar uma área de sedimentação muito forte nessa área. Além do mais, nós vamos ter a região do Recôncavo Baiano, por exemplo, onde vai ter aqui formação de bastante material. Aqui, ó, o delta do São Francisco, ou melhor, o estuário de São Francisco vai trazer bastante material sedimentado, além também da região do delta do Parnaíba, a região aqui da região da Baía de Marajó e várias outras também, servindo como grandes áreas para áreas propícias, jazidas petrolíferas muito importantes nesse processo, ok? Aí a gente vai ter o carvão mineral. Gente, é importante lembrar que não só o petróleo, mas o carvão mineral, eles são energias muito baratas para ser produzidas. Por que baratas para ser produzidas, Silvestre? Porque é simplesmente extrair e queimar, certo? Então são energias aí que acabam sendo baratas, muito mais complicadas que as não renováveis, que precisa fazer um processamento para poder ser transformada em energia. Então, nesse sentido, o carvão mineral, ele ao longo dos tempos e o mundo inteiro utiliza muito mais o carvão aí do que os outros processos. Como que é feito o carvão? O carvão é extraído através de áreas de formação sedimentar muito antiga, lá do período Mesozoico, cerca de 250, 300 milhões de anos atrás, que acaba aí sendo litificado, transformado em cristal, até formar aí o carvão mineral, utilizado, extraído através das minas, e eles podem ser de 4 tipos. Então vai ter a turfa, que é o carvão aí de menor qualidade, que ele vai ter entre 55% e 60% de carbono, passando para o lignito, que é esse cara aqui que eu estou mostrando para vocês, que está entre 67% e 78% de carbono, passando para hulha, certo? Que acaba tendo aí entre 80% e 90% de geração de carbono, ou seja, de queima, logo ele vai ter um poder calorífico muito maior. E o maior de todos é o antracito, que vai ter entre 96% e 100% ali de carbono em sua composição e que vai ser utilizado principalmente para áreas de siderúrgicas ou usinas termoelétricas, que pouquíssimas existem aqui no nosso país. Então, a produção, a utilização do carvão como recurso energético no Brasil, ele é bem pequeno, cerca de 5%, como eu falei. E as jazidas de carvão que nós temos no Brasil, ele vai no cinturão carbonífero que nós temos na região sul do Brasil. Na verdade, ele começa aqui, ó, na região do Vale do Ribeira, passando aqui pela região do noroeste do Paraná, pela região centro-sul do Paraná, passando aqui, ó, pelo centro de Santa Catarina. Inclusive, essa região aqui de Santa Catarina, até o Porto de Criciúma, Porto de Tubarão, é uma grande área de exportação de carvão no Brasil. E aí ele vai seguir aqui perto de Porto Alegre, desenvolvendo toda essa área até ir para o Uruguai, certo? Então a gente vai ter essa área onde vamos ter grande produção de carvão, e temos as jazidas carboníferas do Brasil, ok? Bom, aí a gente vai passar agora para o gás natural. O gás natural é importante a gente levar em consideração que ele é um dos hidrocarbonetos que ele vai estar junto com a produção de petróleo normalmente, certo? Então, quando há as jazidas petrolíferas, a parte de cima, a parte menos densa, vai ser esse gás natural que vai estar ali, que acaba tendo uma pressão suficiente. Ao colocar ali uma canalização, ele vai fazer a saída de gás diretamente dessa região, depois ao ser extraído aí todo o óleo que tiver na região. É importante levar em consideração que muito do Brasil hoje em dia está se transferindo a energia elétrica, principalmente nas áreas industriais, pela energia do gás natural na produção industrial, principalmente por causa dessa região aqui da Bolívia, que é a região de Santa Cruz de la Sierra, onde nós temos esse cara aqui em laranja, ó, que é o gasoduto Bolívia-Brasil, onde acaba servindo toda a principal região industrial do Brasil, que vai desde a região do Rio de Janeiro, chegando até Porto Alegre. Grande parte, então, da produção industrial brasileira hoje é utilizada a queima do carvão
ou melhor, do gás natural vindo da Bolívia. Mas é claro que não fica somente na Bolívia aí as áreas, as reservas de gás. Nós vamos ter reserva de gás também lá nas áreas ocidentais do Amazonas. Vamos ter também produção de gás na região de Bacia de Santos, na região próxima à Baía de Paranaguá. Nós vamos ter aqui na região de perto ali da Foz do Rio Doce, vamos ter na região do Recôncavo Baiano, na região aqui da Foz do São Francisco e vários outros lugares que com o tempo estão sendo desenvolvidos. Não é muito bem utilizado ainda, mas já existem aí gasodutos em implantação e também gasodutos em estudos para poder fazer principalmente as áreas mais industrializadas do Brasil serem abastecidas por gás natural, que gera uma quantidade de carbono, uma liberação de carbono na atmosfera bem menor, é muito melhor para o meio ambiente, apesar dela ser não renovável. Certinho? Bom, aí a gente vai ter energia nuclear. A energia nuclear, gente, ela é obtida através da fissão do átomo de urânio enriquecido, liberando uma baita de uma quantidade de energia. É importante lembrar, pessoal, que todo mundo quando pensa em energia nuclear, pensa como uma energia extremamente suja e que pode gerar problemas. De fato, ela pode gerar problemas se o processo de engenharia, o desenvolvimento dos reatores e das usinas nucleares não forem feitos com a máxima segurança. Porque se for feito com segurança, a única sujeira que as usinas nucleares vão gerar é simplesmente vapor de água, que não é bem sujeira, obviamente, certo? O grande problema está justamente em como depositar esse material até alcançar sua meia-vida, que cerca de 200, 300 anos para alcançar sua meia-vida. Então ele precisa ser bem acondicionado, em tanques específicos, para não gerar poluição, gerar essa contaminação ambiental. E também, obviamente, aí em áreas que não possam ter algum tipo de abalo tectônico para gerar problemas, como aconteceu Chernobyl, Fukushima, por exemplo, que gerou desastres ambientais gigantescos com a questão da energia nuclear. No Brasil, nós temos a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, também conhecido como usinas de Angra 1 e Angra 2. Angra 1 foi criado na década de 80, no final da década de 80 veio Angra 2, então essa aqui é Angra 1, essa aqui é Angra 2, e existem estudos para a implantação de Angra 3 ainda. Essa é a única usina nuclear que nós temos no Brasil, mas estuda-se a criação de outras, mas a gente entende que a nossa matriz elétrica, ela é muito bem abastecida devido aí às hidrelétricas que nós temos no Brasil, então obviamente acabam não sendo tão importantes assim. De qualquer maneira, é uma estratégia que podemos usar futuramente caso aconteça uma demanda maior de energia. Então a gente pode aí se beneficiar da produção de energia nuclear, até porque o Brasil também é um dos principais produtores de urânio no mundo. Beleza? Bom, aí a gente vai ter as energias renováveis, que a começar justamente pela hidráulica e também, claro, a hidrelétrica. Cerca de 90% da energia elétrica gerada no país é proveniente das áreas de hidrelétrica. É importante lembrar que de todas as energias elétricas, geração de energia elétrica, a hidrelétrica é a que menos gera impacto ambiental. Menos vírgula, porque na verdade quando há a implantação de uma usina hidrelétrica, ela causa diversos problemas socioambientais, que é a questão do desmatamento, da enchente, da reposição de ecossistemas, da reposição de pessoas que viviam em determinado espaço que vai ser alagado para criar represa e assim gerar turbina para gerar energia. O Brasil, ele tem aí, como a gente viu lá nas aulas de hidrografia, o Brasil tem um potencial hidráulico e hidrelétrico muito grande, porque nós temos grandes rios de planalto e isso gera bastante corredeira, bastante vazão do rio e força suficiente para gerar aí as turbinas para geração de energia. Então, se a gente olhar, vamos perceber que a maior parte das usinas hidrelétricas do Brasil, elas vão acontecer na região da bacia do Rio Paraná, que é onde nós temos o nosso maior potencial hidrelétrico e, consequentemente, é onde nós encontramos a maior parte da população brasileira. Então, nós temos aí uma grande produção. Claro, a gente tem ainda na região da bacia do Rio Paraná, nós temos a nossa principal usina hidrelétrica, que na verdade não é só nossa, é do Paraguai também, que é a usina hidrelétrica binacional de Itaipu. E ela é a maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia. Ela não é maior em tamanho, ela só perde em tamanho para a usina de Três Gargantas na China, né? Mas em geração a gente produz mais energia que a usina de Três Gargantas. Então, nesse sentido, Itaipu, então, ela é aí a maior usina hidrelétrica ainda em geração de energia, ok?
Bom, aí a gente vai ter a biomassa. A biomassa, pessoal, é qualquer tipo de energia, de material, de corpo orgânico que a gente pode queimar o seu carbono e transformar isso em energia térmica. Ou, por exemplo, transformar ele num agregado carbônico que possa gerar um combustível, como é o caso do etanol, do álcool, né? Ou, por exemplo, do biodiesel. E também o restante de processos produtivos, como é o bagaço de cana, o cavaco, ou, por exemplo, a própria lenha, enfim, além de biodigestores, por exemplo. Então, estações de tratamento de esgoto, onde libera uma quantidade de metano, consegue recolher isso e transforma isso em queima combustível desse gás, que vai inclusive movimentar as máquinas que geram todo o processo de tratamento de esgoto. Enfim, tudo isso é biomassa, todo tipo de matéria orgânica em que o carbono acaba sendo consegue se queimar e gerar aí energia térmica, ok? Então a gente tem aí a biomassa que o Brasil acaba se destacando na produção, principalmente a produção de etanol, com o projeto do chamado Proálcool, lá na década de 80, que acabou sendo aí o principal motor de desenvolvimento da energia limpa e de promover o Brasil a um padrão de geração de energia sustentável, ambientalmente correta, enfim, desde a década de 90, e fez com que hoje o mundo inteiro utilize os chamados carros flex, que funcionam tanto com a gasolina como o etanol. Inclusive o álcool passa a ser chamado de etanol por causa aí da commodity. Esse produto álcool, então combustível, ele passa a virar um produto internacional de necessidade mundial, ok? Bom, aí a gente vai ter agora a energia eólica. A energia eólica, obviamente, é a energia que é feita através dos ventos, em que se é utilizada captando, fazendo um catavento gigantesco, onde tem uma turbina aqui, e ela vai girar e vai gerar a energia. Aqui eu tenho o Parque Eólico em Parnaíba, no estado do Piauí, e que mostra bem isso pra gente. O Brasil tem um baita de um potencial eólico, gente, de geração de energia eólica, principalmente porque nós estamos no que nós chamamos de área de convergência. Se a gente parar para pensar, aqui ó, nós vamos ter uma área de ventos que vem de uma região de alta pressão atmosférica, que é mais ou menos aqui, para uma região de baixa pressão atmosférica, que é mais ou menos aqui. Então nós vamos ter áreas que a gente conhece como ventos alísios, certo? São os ventos alísios de sudeste, que, quando eu falei na parte de clima, a gente entende isso aqui como massa tropical atlântica. E nós temos aqui, mais ou menos, a massa equatorial atlântica, que vai fazer os ventos virem para esse lado aqui, que a gente chama esse aqui de alísios de nordeste. Consequentemente, ele vai fazer aqui, ó, nessa região, uma área de convergência, chamada de zona de convergência intertropical. Ou seja, os ventos vêm daqui, essas áreas aqui e aqui vão ser grandes áreas de potencial de energia eólica no país. Não é à toa, por exemplo, que toda essa área aqui, ó, que vem desde o Amapá até a região do Rio Grande do Norte, ela é uma área extremamente cheia de cataventos. Então, você que mora nessa região, você que já passou férias nesse lugar, você já viu diversos cataventos nessa área, na região aqui do oeste do Paraná e Santa Catarina também, e na região aqui do Sertão Nordestino e Vale do São Francisco, que também é utilizado bastante esse potencial eólico aí, devido à questão de ser áreas de cânion, por exemplo. Então a região acaba fazendo ali um encanamento de vento, vamos dizer assim, certo? Bom, aí a gente tem a matriz solar. A energia solar, pessoal, ela vem de duas maneiras. Ou de células fotovoltaicas, que é o caso do Complexo Solar de Pirapora, aqui no estado de Minas Gerais, que ele vai ter aqui diversas placas solares e que tem ali um material químico que, em contato com a luz do sol, ele gera uma reação química que libera elétrons e, consequentemente, libera energia elétrica. Com isso, então, essas placas fotovoltaicas acabam desenvolvendo e criando energia. Temos também geração de energia termosolar, que, por exemplo, são áreas
escuras, onde o sol aquece boilers, por exemplo, que vai utilizar essa água quente ou para ferver e, consequentemente, tirar energia elétrica, ou mesmo para aquecer água para algum outro fim. Então nós temos esse tipo. A maior parte, obviamente, são aí a produção de energia fotovoltaica. E nesse contexto, o Brasil também tem um alto potencial para geração devido ao clima com pouca nebulosidade e também a questão da latitude. Lembra, pessoal, que mais ou menos aqui, ó, no Brasil, nós temos a linha do Equador. E mais ou menos aqui, ó, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o Trópico de Capricórnio. Consequentemente, o Sol, na pior das hipóteses do ano, ele vai chegar até aqui. E no meio-dia gerando energia bastante. Na melhor das hipóteses, ele vai estar gerando tudo isso. Então, a gente tem toda essa área daqui até aqui com um grande potencial de iluminação solar constante o ano inteiro. Agora, tem um outro fator. Se a gente levar em consideração essa área aqui, mais ou menos, é a área onde eu vou ter o clima semiárido, o clima tropical semiárido, que ele leva em consideração, você vai lembrar da aula de clima que eu falei para vocês, que o clima tropical semiárido é o clima onde temos chuvas irregulares e esparsas, e longe, e pouca chuva. Além de pouca chuva, ela tem pouca nebulosidade. Então ele vai aliar a latitude da região, que faz com que a luz solar seja constante o ano todo, além da pouca nebulosidade que vai impedir que essas placas fotovoltaicas recebam a luz do sol. Com isso, essa região, principalmente do oeste da Bahia, do sul do Piauí, região do oeste de Pernambuco, da Paraíba, parte do sul do Ceará, seja uma área com grande potencial de produção de energia solar devido a essas duas condições físico-naturais geográficas que acabam acontecendo naquela região. Ok? Bom, basicamente é isso, galera. Vamos para o exercício dessa aula 13. ESA 2023 diz o seguinte: em uma pesquisa sobre o aproveitamento econômico dos recursos naturais e as questões ambientais, um grupo de alunos da Escola de Sargento de Armas levantou as seguintes informações. No panorama global, o Brasil se distingue pela participação muito elevada das fontes renováveis na estrutura de oferta de energia. No Brasil, as fontes renováveis representam perto de 45% do consumo total, resultante de uma combinação de fatores naturais favoráveis e de políticas energéticas orientadas para fazer o uso eficiente dessas vantagens. E aí tá lá no livro do Demetrio Magnoli, por exemplo. A privilegiada posição brasileira descrita nas informações do texto, eu estou falando de energias renováveis, certo? E aí nós vamos ter fatores naturais favoráveis e políticas energéticas, é fruto do peso excepcional de que situações? Da energia nuclear e da energia solar? Galera, energia nuclear, ela não é fonte renovável, então a gente desconsidera. Do gás de xisto e da energia eólica, xisto é pirobitume, é produto hidrocarboneto, é petróleo, então não faz sentido porque não é renovável. Gás natural e biodiesel, gás natural não é renovável, gás natural é hidrocarboneto, desconsideramos a letra C. Carvão mineral e etanol, carvão mineral não é renovável, é hidrocarboneto também. Largamos a letra B, sobra quem? Sobra a letra A, energia hidráulica e biomassa, duas fontes renováveis de energia na nossa estrutura. A resposta dessa questão só pode ser a letra A, ok? Vamos para a segunda questão, então, da UPSSA 3 de 2022. Diz que os biocombustíveis são derivados de biomassa renovável que podem substituir parcial ou totalmente combustíveis derivados de petróleo e gás natural em motores a combustão ou outro tipo de geração de energia. Com relação a esse assunto estudado pela Geografia Econômica, assinale a alternativa correta. Letra A. As espécies oleaginosas, a exemplo do dendê, soja, amendoim, girassol, pinhão manso, mamona, gergelim, canola, são cultivados no Brasil de forma extensiva e com muita tecnologia, remodelando biomas, modificando as dinâmicas dos territórios e propiciando melhoria na qualidade de vida e fixação de sua população, principalmente nas comunidades tradicionais e ribeirinhas. Bom, galera, as espécies oleaginosas citadas, elas são retiradas por meio do extrativismo vegetal, principalmente, e não por meio da agricultura. Então, principalmente mamona, por exemplo, pinhão manso, esses principalmente ali não faz sentido. Ali a produção, ele é feito extrativismo vegetal, letra A já era. Matopiba
é uma região cujo nome advém do acrônimo das iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, ok, tá certo. Considerada a nova fronteira agrícola, ok, tá certo. E maior produtora de biocombustíveis do país, especialmente o etanol. Na verdade, a principal produção de combustível no Brasil, o etanol, ele vai acontecer principalmente na região da zona da Mata Nordestina e na região sudeste do Brasil, o que não faz sentido a região do Mato Piba. Logo, a letra número 2 já era também. Letra C. O cultivo comercial mundial do dendê concentra-se no Sudeste Asiático. Fato, é verdade, que também é chamado de óleo de palma, certo? Principalmente na Malásia, na Indonésia, na Tailândia, Colômbia e Nigéria. Sudeste Asiático, Malásia, Indonésia, Tailândia, Colômbia e Nigéria. Tá? Aqui a gente tem uma situaçãozinha, ok? Bom, no Brasil as unidades federativas de maior representatividade do cultivo de dendê são Pará, Bahia, Amazonas e Paraná, certo? Galera, o cultivo de dendê, ele se destaca na região da Ásia? Sim, ele se destaca. Mas ele tem um desenvolvimento ainda maior na África. Não é à toa que o óleo de dendê se utiliza muito em religiões de matriz africana devido à quantidade e à tradição que o óleo de palma já existe lá nessa região, certo? Logo então a gente vai ter a letra C desconsiderada nesse caso. Aí a gente vai ter a letra E, vou pular a letra D por razões óbvias. O gergelim é uma das oleaginosas mais antigas cultivadas do mundo e os maiores produtores são China, Índia, México e Sudão. No Brasil, seu cultivo foi responsável pela expansão desse biocombustível na região sul do país e por graves conflitos agrários, visando a posse de terra. Bom, nessa condição aqui, galera, a gente precisa entender que a produção de gergelim do Brasil ele vai acontecer nos estados de Mato Grosso e no estado de Goiás, não na região do sul do Brasil, ok? Logo, a gente vai aqui ter essa condição descartada. Sobra então quem? A letra D. O uso do dendê como biocombustível é responsável pela recente ampliação das fronteiras para sua produção no Brasil. Entretanto, além do simbolismo cultural, o óleo é utilizado na fabricação de alimentos processados, sabões, detergentes, graxas, lubrificantes e na síntese de medicamentos e cosméticos, o que faz todo sentido. A resposta aqui é a letra D. Vamos para a terceira questão. FGV 2022, examine o mapa, mostra ali as províncias produtoras, então vai ser Bacia de Campos, Santos, Espírito Santo, Sergipe Alagoas, que é a foz do Rio São Francisco, Potiguar, Ceará e assim vai. 8 províncias respondem pela produção doméstica de um determinado recurso natural no Brasil, que é encontrado nas bacias de Solimões, Ceará, Potiguar, Sergipe Alagoas, Recôncavo, Espírito Santo, Campos e Santos. Sua formação geológica remonta à era paleozoica a partir de material mineral acumulado no período devoniano. Material orgânico, sedimentar. Veja aqui, ó, a gente está vendo um mapa, que a base do mapa de estrutura de relevo, pessoal. E está mostrando o quê? Áreas de bacias sedimentares onde se encontram e sedimentação oceânica. Que aqui não tem outra discussão, não tem como eu chegar e questionar, que é nada mais do que o petróleo. Minério de ferro acontece em área de estrutura cristalino, cráton, sal marinho. Não acontece produção grande em áreas de terrestres. Xisto betuminoso acontece em áreas onde nós temos a produção de carvão. E manganês acontece em áreas de estruturas cristalinas. E é um mineral metálico, não é um mineral, obviamente, aí, orgânico, certo? Que é uma estrutura mineral acumulado, formação de combustível. Só pode ser a letra D aqui, a produção de petróleo, ok? Bom, questão de número 4, Enem 2022, uma característica regional que justifica o maior potencial anual médio para o aproveitamento da energia solar é reduzida ao quê? Veja que o que está mostrando é que nesta região aqui é a região onde nós temos a maior produção, o maior potencial de geração de energia solar. E eu expliquei para vocês, quando eu falei de energia solar, o quê? Que o Brasil ele se destaca nessa região por 2 fatores. Latitude e clima tropical semiárido, ok? A latitude por ter anualmente a produção de energia solar e o clima tropical semiárido por causa da escassez de chuva nessa região, ou seja, impede a formação de nuvens, vai ter radiação solar constante nessas áreas. Então essa característica regional que justifica a declividade de relevo? Não. É a extensão longitudinal. Se colocasse extensão latitudinal, talvez aqui poderia entrar, mas não é o caso. Influência da continentalidade, o que não faz sentido nesse caso, ele não tem relação nenhuma com a influência da radiação solar, certo?
Aí a gente poderia entrar aqui a irregularidade pluviométrica, certo? Mas aqui eu estou dizendo que é a reduzida irregularidade. Não é uma reduzida irregularidade, é uma acentuada irregularidade pluviométrica nesse lugar. Então a letra D já era, sobra quem? A reduzida nebulosidade atmosférica na região. A resposta aqui só pode ser a letra C. E é desse jeito, galera, que a gente vai alcançar o nosso sonho. É dessa maneira que você vai estudar a geografia física do Brasil, vai correr atrás, vai pegar a lista de exercício, vai pegar os mapas mentais, vai pegar o material gráfico, vai estudar pra caramba comigo e você vai mandar bem em concurso público, no Enem, vestibular, concurso militar, na escola, vai aprender geografia física do Brasil comigo. E é isso, galera. Próxima aula, a gente vai falar agora dos grandes projetos de desenvolvimento do Brasil, que é a última aula desse curso, que já vai dar um gancho para o próximo curso que a gente vai entrar aqui no nosso canal, que é o curso de Geografia Econômica do Brasil, certo? E também Geografia Humana. Então a gente vai fazer um link já, que são os grandes projetos de desenvolvimento mineral do Brasil. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Então, ó, já clica aqui no botão, já assiste a última aula e ó, manda ver que o curso está acabando e tchau para vocês. Um abraço e até a próxima aula.